O nosso próximo fundamento é a forma e o objeto. Na verdade, quando a forma se transforma em um objeto. Essa é a grande sacada desses novos elementos, desses novos fundamentos, na verdade, que eu vou estar trazendo para vocês a partir de agora. Vamos lá? Quando uma forma se transforma em um objeto. Para que a gente saiba quando uma forma se transforma em um objeto, primeiro a gente tem que entender o que é forma. Uma forma é qualquer área bidimensional com limite reconhecível. Então, repare, nós estamos falando de algo que tem o eixo x e y, ok? É uma forma com limite reconhecível, ou seja, a gente sabe que se é um círculo, o que está aqui já não é mais círculo, ele tem um limite reconhecível, e aí ele está apto a ser chamado de forma. As formas elas podem ser geométricas ou regulares, é a mesma coisa, ou orgânicas. Então essas formas geométricas como triângulo, círculo, quadrado, uma estrela, que são formas regulares, facilmente compreensíveis, nós chamamos aí de geométricas. Mas existem várias outras formas, infinitas, vai depender aí da sua criatividade, e a essas formas nós chamamos de orgânicas. Reparem que elas têm aí uma forma misturando retas e curvas, comprimentos, volume, movimentos completamente diferentes e aleatórios das geométricas. Então, toda vez que você encontrar uma forma que não seja regular, nós vamos chamar elas de orgânicas. São os dois grandes grupos que se diferenciam as formas. As formas ajudam a comunicar ideias de forma visual. Então, nós temos aí essa forma, né? Não deixa de ser uma forma, essa forma branca, e a gente não fica muito claro do que se trata. Lógico que vocês já interpretaram que isso aí provavelmente seja uma mulher. Mas vamos reparar como a inclusão de outras formas vai melhorando a compreensão desse conjunto. Reparem que agora, quando a gente cria essa nova forma roxa, a gente começa a ver com mais facilidade que isso é uma mulher. E essa forma roxa, a gente viu que é uma camisa, não é isso? A gente pode ir adiantando e incluindo outras formas. Então agora eu incluí uma outra forma, que é o cabelo dela, e uma outra forma branca que divide a camisa, por exemplo, da saia, que é o cinto, essa forma branca que eu coloquei aí na cintura dela. Ok? Então aqui nós já temos algumas formas e conforme a gente vai incluindo elas, esses elementos que a gente está chamando de forma, a gente vai facilitando a interpretação do todo. Graças às formas, conseguimos entender a ilustração do exemplo. Então, quando a gente vai incluindo formas, repare que são formas, tá? Olha, aqui nós temos uma forma o quê? Regular ou orgânica? Nesse caso aqui, o olho é uma forma regular, não é isso? Aqui também nós podemos considerar até uma forma regular, mas o cabelo, essa forma aqui, que o cabelo a gente já chama de orgânica, o do vestido é uma forma orgânica, o branco do pescoço é uma forma orgânica, ok? Então elas se misturam, não necessariamente você precisa trabalhar apenas com as regulares ou só com as orgânicas. Ora a gente vai misturar, ora vai trabalhar com exclusividade nelas, tudo bem? Mas o que importa é que o conjunto dela nos facilita na interpretação dos elementos. E se eu continuar, olha, eu posso trazer peso. Quanto mais formas, mais informações são adicionadas, né? Então a gente pode continuar incluindo formas aí, ela vai ajudar a gente a trazer compreensão e peso no design, na composição que nós estamos criando. São as formas que nos fazem entender, por exemplo, placas, ícones e a arte. Então reparem, essa forma aqui, esse octógono aqui, ele vai fazer você associar a uma placa de trânsito, no caso uma placa de pare, stop. Aqui facilmente o agrupamento dessas formas faz a gente lembrar, a gente associar ao logotipo do Instagram. Repare que apenas com formas, né, regulares,
a gente consegue identificar esse ícone. E aqui um outro ícone que significa uma lixeira. Tratando-se de meio digital, provavelmente um ícone para excluir arquivos. E, em grande escala, as formas também podem ajudar a gente a interpretar e a entender a arte. Reparem aqui nesse exemplo, nessa releitura de Picasso, que nós, graças às formas, conseguimos entender melhor estes elementos dessa peça artística. Acompanhe essa sequência. Receita para dormir melhor. E aí nós temos 3 dicas de como nós podemos dormir melhor. Nós temos aqui o título, depois nós temos a primeira, a segunda e a terceira dica. Como a gente pode utilizar as formas para melhorar esse design, essa diagramação? Vamos lá. Olha aí. Incluindo formas, esses círculos, por exemplo, a gente consegue melhorar a organização dessas dicas. A gente enfatiza, dá mais destaque nelas do que no título. Antes, nós tínhamos mais destaque no título. Agora, nós temos mais destaque nas dicas. Concordam comigo? E fica nítido e claro que são 3 dicas. Outra coisa que a gente colocou aí, esse outro elemento, esse retângulo branco, ele ajuda a separar o conteúdo. Agora a gente separou esse conteúdo da apresentação total. Então a forma, ela também ajuda a gente a fazer essa separação de conteúdo dentro de uma diagramação. Repare aí que eu posso continuar incluindo formas e eu vou alterando o meu design, o meu layout total, tornando ele mais agradável. Incluo mais formas e eu tenho um layout completamente diferente do que aquele layout inicial. Então a forma ela vai ajudar você a organizar, vai ajudar você a separar e destacar algumas informações, mas também ela vai ajudar a gente a criar composições simples e até pattern, textura, como a gente vê aí nesse exemplo total desse layout. Muito mais agradável do que simplesmente receita para dormir melhor. Olhem a diferença no resultado total. Quando uma forma tem propriedades tridimensionais, ela passa a ser reconhecida como um objeto. Então aí agora a gente vai fazer essa mudança de forma para objeto. Aqui na forma, no caso um quadrado, nós temos apenas o eixo X e Y. E agora, de forma tridimensional, nós deixamos de ter uma forma e passamos a ter um objeto, porque agora ele tem volume, né? A gente trabalha no eixo X, Z e Y, tridimensionalmente. Esse objeto ele pode ser real ou simulado com técnicas gráficas. Reparem que nós temos essa fotografia de uma caixa de fósforo e ela é um objeto, não uma forma. Ela é composta por várias formas, tridimensional. Mas eu posso fazer uma representação disso através do desenho, da ilustração, no caso da vetorização. E aí eu continuo tendo um objeto, mas agora vetorizado. Existem outras formas da gente perceber essa construção de forma para objetos. E eu utilizei elas nessa caixinha de fósforo. Eu coloquei aí, ó, luz, sombra e perspectiva. Se vocês conseguem encontrar numa forma luz, sombra e perspectiva, a probabilidade disso ter virado um objeto é muito grande. A gente se apropria dessa sombra, dessa luz e da perspectiva para trazer realidade a esse desenho. A gente vai transformar a forma em um objeto, quase que palpável. Também podemos transformar uma forma bidimensional em objeto através da luz e sombra. Então, não só na tridimensionalidade, principalmente quando nós estamos falando de um círculo.
Aqui nós temos um círculo branco, um objeto com limites definidos. Lembra lá? Na verdade é uma forma, perdão. E aqui nós temos um objeto, que é uma esfera. E o que diferencia essa forma desse objeto? Apenas luz e sombra. Não foi adicionado mais nada. Reparem que a perspectiva ela não está presente. Ela fica como uma ilusão de ótica formada pelo degradê entre o branco e o lilás, que nessa composição aqui nos deu a sensação de volume, de tridimensionalidade. E aí a gente vai deixar de chamar de círculo para começar a chamar de esfera, né? Essa esfera poderia ser, por exemplo, e também a gente pode transformar conjuntos, formas, em um objeto, através da perspectiva. Reparem que aqui nós temos apenas um conjunto de retângulos. E graças à perspectiva, a gente transforma isso em um edifício. Aqui também tem sombra e luz, né? A gente consegue perceber isso pela mudança de tonalidade entre as cores, na parte superior, frontal e lateral. E a sombra aqui também no chão ajuda nós a identificarmos isso como um objeto e não mais um conjunto de formas, um conjunto de retângulos. Nós, através da perspectiva, transformamos um conjunto de formas em um objeto, um edifício. Até mesmo desenhos simples podem receber intervenções para ampliar a sensação de realidade. Reparem que eu vou incluindo agora sombra e luz para alterar, para modificar, para trazer mais realismo a esse desenho. Aí, por enquanto, nós temos um pouquinho de profundidade por conta dessa faixa que foi incluída. Esses dois elementos aqui, eles estão dentro de uma perspectiva que trazem profundidade. Mas eu posso ampliar isso, incluindo, por exemplo, sombra. Quando eu coloco essa sombra, que é esse vermelho mais escuro aqui, eu amplio a profundidade do desenho. E eu posso continuar fazendo isso, colocando mais sombra e trazendo mais camadas, mais profundidades. E eu vou enfatizar agora com a luz, o brilho que eu vou colocar em algumas partes desse objeto. Desta forma, temos a sensação de que camadas mais planos são incluídos. Quando bem usados, são uma ótima ferramenta. Então, a gente encerra essa videoaula, onde a gente falou um pouco mais sobre tamanho e escala, formas e objetos, e eu espero que vocês tenham entendido através dos exemplos. Peço mais uma vez que vocês entrem no Pinterest, dentro lá das pastas que vocês já criaram, falando sobre fundamentos do design, vocês vão criar mais duas subpastas, que é a pasta de tamanho e escala, e você também vai criar agora uma pasta de forma e objeto. Coloque lá dentro 5 exemplos desses fundamentos nas suas pastas convenientes e deixem no comentário dessas fotos falando um pouco sobre o que você entendeu, o que te chamou a atenção para que você pudesse ter escolhido ela para colocar lá, ok? Compartilhe esse link comigo através do Classroom para que a gente possa ir acompanhando e evoluindo nas nossas aulas. Na próxima aula a gente vai falar sobre textura, tudo bem? Até lá, fique em casa, bons estudos!